Olá, querido acadêmico do curso de Negócios Imobiliários. Eu sou a professora Laís Requena, professora da disciplina Economia e Sociedade. E nesta oportunidade estou aqui para falar com vocês a respeito da nossa atividade de estudo 1. Vou compartilhar então aqui minha tela para que juntos a gente consiga fazer o desenvolvimento dessa questão. Então nós temos aqui, um texto de apoio onde fala a respeito do crescimento do setor imobiliário do nosso país e como que esse setor é extremamente importante, visto que ele faz com que haja um crescimento até mesmo do nosso PIB, do nosso país, certo? É um setor que realmente sempre traz algo novo, sempre faz com que haja um aquecimento da nossa economia. Bom, então faça a leitura desse texto. Após fazer a leitura, então, desse texto, eu convido você a refletir e a responder a seguinte questão. Imagine que você trabalhe como avaliador de imóveis, determinando o preço mais adequado para a venda e também para a locação. Para a determinação do preço dos imóveis, leve em consideração, além das características do imóvel, a oferta e demanda existente. Dessa maneira, a proposta para a atividade discursiva é que você determine como a oferta e a demanda interferem na formação do preço dos imóveis e quando acontece o equilíbrio de mercado. Então, o que você vai precisar ver, O que vem ser a oferta e a demanda? Primeira coisa, pense aí, o que é oferta e demanda? Então, para que responder isso, leia lá a unidade 2 do nosso livro, onde que é falado a respeito da oferta e da demanda. Mas o que nós podemos já adiantar a respeito disso, O que nós vemos? Quando a oferta ela é maior, então quando nós temos uma grande quantidade de produtos ofertados, seja no mercado imobiliário ou em qualquer outro setor, o que acontece? Nós temos então uma redução de preço. Por quê? Nós temos lá uma determinada quantidade de compradores, de demandantes. Se a gente tem uma grande quantidade de oferta, vários produtos sendo ofertados, consequentemente, as pessoas começarão a barganhar preços para que haja, então, uma redução desse preço. Então, quando a gente tem uma grande quantidade de oferta, consequentemente, acontece uma redução no preço. E o contrário também acontece. Então, quando a gente tem uma grande quantidade de demanda, então, quando a gente vê que tem uma grande quantidade de pessoas, por exemplo, demandando imóveis, querendo adquirir a sua casa própria, ou mesmo locar um determinado imóvel, o que vai fazer? Com que haja um aumento no preço, certo? Então, vai fazer com que o preço desse determinado imóvel aumente. E a gente vê isso também relacionado, por exemplo, a uma determinada localização. Por exemplo, a gente sabe que tem imóveis em uma determinada localização que é muito mais caro do que em outras localizações, mesmo com as mesmas características, de imóveis. Vamos supor lá, um imóvel de 100 metros quadrados e uma determinada, na Paulista, é muito mais caro do que um imóvel de 100 metros quadrados, por exemplo, aqui em Maringá. Enfim, por que isso acontece? Porque a demanda por esse produto, por exemplo, lá em São Paulo, na Paulista, é muito maior do que a demanda por um imóvel aqui em Maringá. Então, pense aí, nessa oferta e nessa demanda. E o que acontece? Como que faz para que haja, então, um equilíbrio nesse mercado? Como que faz para que esse mercado entre em equilíbrio? Então, para que haja um equilíbrio no mercado, em qualquer mercado, a curva de demanda e a curva de oferta, elas precisam se cruzar. Então, quando a curva de demanda e oferta se cruzam, acontece, então, o nosso equilíbrio de mercado, ou seja, é quando a quantidade de imóveis ofertadas vai ser igual à quantidade de imóveis demandados, Então, pelo preço lá equivalente, certo? Então, é isso. Então, pense aí nessa parte de oferta e demanda por imóveis. É isso que essa atividade propõe, que vocês realmente consigam entender um pouco melhor a respeito do conceito de oferta e demanda. E aí, leve, então, isso para o mercado imobiliário, tá bom? Qualquer dúvida, é só encaminhar a mensagem para o seu professor mediador. Um grande abraço e até mais!